Dali aí, gurizada. Hoje eu vi uma reportagem falando do Onix novo que tá dando muito problema de embreagem, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo sobre embreagem, tá? Existe dois tipos de embreagem. A de cabo, dois tipos de embreagem mais comum, né? De cabo e a hidráulica. No caso do Classic, a embreagem de cabo, né? O Classic é um carro raiz total, né? A embreagem é com cabo, tu vai lá na frente, na borboletinha, regula para baixo, para cima o pedal, tem que tirar a chave, ir lá abrir o porta-mala a pé lá, desligar o carro, abrir lá com a chave o porta-mala, é carro raiz total, né? Mas no caso lá do Onix já é um carro com embreagem hidráulica, tá? Então, o que acontece? O defeito que o pessoal tava comentando ali é o seguinte: o pedal cada vez ele vai ficando mais baixo, não volta à posição original e cada vez mais duro, tá? Isso é um defeito no atuador da embreagem, não é no disco e platô, né, que seria um desgaste de embreagem, né? Então, o que acontece? Esse defeito já aconteceu para mim no Honda Fit, tá? No Honda Fit, ele aconteceu esse defeito, só que o detalhe é que o Honda Fit é 2009, modelo 10, com 160 mil quilômetros, tá? É um carro que já rodou e eu nunca troquei líquido de freio. Daí o que aconteceu? Corroeu as borrachinhas ali e também quebrou a mola lá dentro do atuador. Então tem o kit de reparo. Eu troquei só o reparo dentro do atuador, nem troquei o atuador. E já ficou 100% de novo, tá? Gastei mixaria ali. Acho que o kitzinho ali, não sei se não dá nem 200 pila. O kitzinho de reparo ali, né? É menos que isso. Tá? Mas isso aí não é uma coisa que deva acontecer num carro 2021 com 20 mil quilômetros. E não, isso é defeito de fábrica, sem dúvida nenhuma, tá? Mesmo um carro com 30 mil quilômetros, 2020, que nem eles estavam comentando lá, não tem como, não é disco e platô gasto, tá? É o atuador que está com defeito de fábrica. E aí, no caso, só trocando o atuador. Tem concessionária que é correta, que te dá um carro reserva, que troca a peça na garantia, tá? E tem concessionária que, quando vê 4, 5, 6 carros chegando com esse defeito, instrui os funcionários a dizer que é mau uso e que, se quiser fazer, vai ser cobrado, tá? Para tocar os caras embora ou para grampear, né? Então, depende muito da índole da concessionária, enfim, né? Então, mas o caso dali, do Onix, é isso aí, tá? Outra situação de desgaste, quanto dura uma embreagem, né? Uma embreagem é bem variado a durabilidade dela, tá? Uma dica que eu costumo dar é, para durar mais a embreagem, é tu ligar o carro em ponto morto, tá? E para subir o óleo, não judiar o encosto da embreagem lá no motor, não desgasta o rolamento da embreagem, mas tem uns carros que tem que ligar com o pé na embreagem, né? Se eu não me engano, o novo K, né? Se não pôr o pé na embreagem, ele não liga, enfim. Mas os carros mais velhos é melhor ligar no ponto morto, se der, né? Sem pisar na embreagem. E não andar com o pé em cima da embreagem, né? Usar ela da maneira mais correta. E também num capricho ainda maior, que nem eu conheço a minha cidade, se o passageiro mora numa ladeira desse jeito assim, eu procuro chegar descendo, eu dou a volta e chego descendo, né? Se é muito longe a volta, daí eu vou, né? Mas eu procuro já ir pelo caminho que eu chego descendo já, porque daí entra 3 pesos pesados, tem gente, eu levo 3 pessoas de 100 kg cada uma às vezes, né? 4 pessoas às vezes eu levo. Então pensa só arrancar aí com 300, 400 kg numa ladeira desse jeito. Vai judiar a embreagem, vai forçar, né? Então, às vezes, se eu chego também subindo, eu ainda dou uma meia volta para tentar ir embora descendo, se é caminho, né? Mas detalhes, né? Às vezes dá para fazer, às vezes não dá, tá? Então eu vou falar quanto costuma durar uma embreagem, tá? Vou dar exemplos reais que já vivenciei de embreagem, tá? Primeiro eu vou começar pela pior, né? O que acontece? Tinha um Corsa 1.4 preto, hatch, aqueles 2012, frente montana que eles falam, né? Que eu comprei da minha mãe pra alugar ele, né? Comprei dela, aí o carro já tava com a embreagem bem sofrida. Eu comprei com 75 mil quilômetros, a embreagem já tava
começando a patinar, acho que foi andado mais um pouco, com 80 mil quilômetros já estava sendo trocada a embreagem, tá? Mas ela mora na casa dela, ela sai da garagem e já sai subindo, às vezes ela bota o carro para lavar ali e já arrancava ali, então e arrancava daquele jeito, fedendo a embreagem. Quando o carro cheirou a cabelo queimado, é porque fritou o disco, deu uma fritada feia no disco, tá? Esse é o cheiro de embreagem queimada, parece cabelo queimado. Quando tu passa um isqueiro no teus pelos, é o mesmo cheiro, parecido, é o cheiro de embreagem que forçou, judiou, daí aquela hora ela deu uma torrada mesmo. Tá? Então, no caso daquele Corsa, a embreagem foi pro saco com 80 mil quilômetros, depois eu aluguei aquele carro e o motorista seguinte conseguiu fazer pior, conseguiu fazer durar 60 mil quilômetros, né? Ele trabalhou um ano e pouquinho, aí 60 mil quilômetros estourou a embreagem. Tá? Foi a pior situação assim de embreagem que mais gastou rápido. Torrou, eu digo que torrou a embreagem. 80 mil quilômetros e depois mais 60, a embreagem torrou. No Clio foi diferente. No Clio eu comprei ele com 75 mil, a embreagem original, 75 mil quilômetros, a embreagem de fábrica. Eu rodei até 160 mil quilômetros. Tá? Daí eu inventei de alugar. Quando eu aluguei, na primeira semana, pum, a embreagem foi pro saco. Ele estava subindo numa ladeira em primeira e ele socou segunda, soltou de vez a embreagem, ela quebrou o arame do platô. Fomos desmontar para trocar, tinha disco ainda, mas ele estourou porque quebrou o arame do platô. Aí a próxima embreagem do Clio foi a 90 mil quilômetros, aí já estava com outro motorista trabalhando, e aí ele se perdeu no interior lá, o GPS mandou por um caminho que deu no meio de uma roça, ele embicou o carro para baixo lá, depois precisava sair de ré, forçou, torrou a embreagem lá, mas ela já tinha 90 mil quilômetros, já tinha feito o seu papel, mas ela ia bem mais. Mas a segunda embreagem aí foi com uns 90 mil quilômetros, mas ela torrou lá, fedeu a embreagem, ela terminou lá naquele mato lá, daí foi puxado o carro com o trator, trocado a embreagem, etc, e seguiu viagem. Aí depois eu vendi o Clio, mas deve estar com a mesma embreagem. Aí, o que acontece? No caso do Classic, eu comprei ele com 95 mil quilômetros, tá? Perguntei para o dono, que era o primeiro dono, até então, né? Comprei do primeiro dono. Ele nunca trocou a embreagem, com 95 mil quilômetros. E agora está com 215, tá? E ainda eu não troquei a embreagem, entendeu? Então se ele não trocou e eu não troquei, a embreagem de 215 mil quilômetros é de fábrica ainda, tá? Mas vamos supor que ele se esqueceu que trocou, tá? Já durou 120 mil na minha mão, a embreagem. E esse carro eu não vou alugar, tá? Então vamos ver até onde vai. Então, o que acontece? Uma coisa que ajuda um pouco no Classic também a embreagem durar é que ele tem um câmbio muito curto. A primeira, tu começou a acelerar, tu já pode soltar todo o pé da embreagem porque é bem curto o câmbio, né? Isso ajuda. Se tu tem que encher muito o motor, dar muito giro para arrancar, aquilo sempre vai dar uma forçadinha a mais. Mesmo assim, não é o caso, né? Beleza? Então, durabilidade do disco e platô vai muito de motorista para motorista, tá? Aqui tá com 215 mil, tá? A embreagem pior que eu vivenciei lá durou 60 mil na mão dos outros, né? Mas não tem nada a ver com o caso do Onix lá, que com 20 mil quilômetros, ou 30, né? A embreagem tá bem boa ainda, né? É o atuador lá com defeito. Beleza, gurizada? Vamos que vamos!